Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Boas Histórias. Você que já nos segue, seja muito bem-vindo mais uma vez e curta conosco essas histórias inspiradoras que estão sendo contadas aqui. E para você que ainda não nos segue, convido você a seguir, pois esse projeto é um projeto que visa trazer histórias inspiradoras de empreendedorismo, de vivência, de histórias de vida, que com certeza vai conectar com a sua história. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui com a Luana, que hoje é corretora, mas tem uma história linda por trás e que passou por vários desafios, por várias decisões que te permitiram você chegar até aqui. E eu quero, primeiro, que você se apresente aí para essas pessoas que vão ouvir tua história e vão se inspirar com ela, né? E a partir daí nós vamos nos conectar com esse público que está interagindo demais conosco. E aí vai o agradecimento também por vocês compartilhar, interagir conosco. Tudo bem, Luana? Seja bem-vinda. Tudo bem, Ronaldo. É um prazer estar aqui no Boas Histórias. Acho muito interessante a ideia do podcast, né? De fazer as pessoas compartilhar suas vivências, as suas experiências. E é muito bom ouvir, né, das histórias dos outros. Eu sou a Luana, trabalho na imobiliária Boa Visão Imóveis como corretora, mas também sou professora, mãe de pet, esposa do Flávio e por aí vai. Olha que legal. E nós vamos conectar aí com muitas histórias positivas. E eu, para começar, eu vou contar um segredinho para você, que lógico que não foi ao ar, né, Luana? Mas nós tivemos já nós já tivemos a gravação aqui do nosso podcast e, por coincidência, faltou luz, né, Luana? Então essa é uma história já que começa a trazer os perrengues chique nosso, né? Meia hora, né, de conversa, foi tudo pro ar. Olha só. Mas hoje a gente promete aqui trazer as histórias ainda mais do fundo do baú, né? Com Luana? certeza. E hoje a produção veio preparada também. Se acabar a luz, vai ter podcast igual, né? Beleza, então. Vamos lá. Então, para nós começar, para que as pessoas se conectem e conheçam um pouco mais a Luana falou que é professora, exerce a profissão de professora, que, aliás, eu tenho um carinho extremamente grande e, assim, digamos assim, uma dedicação que eu acredito que a gente precisa fazer para todos os professores que emprestam o conhecimento, primeiro aprendem, depois emprestam o conhecimento para milhares de jovens que estão buscando aí um futuro melhor, né? E eu quero, logicamente, entrar nesse assunto contigo, mas eu quero que as pessoas conheçam a Luana na base, na essência, quando criança, quais as traquinagens que fazia quando criança. Tem alguma lembrança, Luana, que vem agora em ti, quando você ainda era criança e que, que saudade desse momento? A minha recordação de infância tem muito a ver com a minha família, né? Eu sou uma pessoa muito família, assim, tenho um carinho imenso pelos meus primos. E sempre que eu penso na minha infância, eu penso nos meus primos, assim. A gente tem uma relação que é relação de irmão, né? Assim, de dormir junto, de saber de tudo que está acontecendo, de conversar direto. Então, a minha lembrança, assim, remete diretamente à convivência com eles. E na época tinha a história de brincar por tudo com a piazada? Com certeza. E brincava dentro do galinheiro da avó, escondido. Atrás da casa da avó. Hoje, assim, Luana, a gente percebe as crianças, principalmente, numa época... Será que essa expressão é verdadeira? Não sei se você vai concordar comigo. Mas numa época, as mães, as avós, enfim, os pais, brigavam para os filhos virem para dentro de casa. E hoje me parece que é o contrário isso. Você viveu essa infância de a mãe, o pai, enfim, os irmãos, brigar para vocês entrar para dentro de casa porque vocês estavam brincando demais? Com certeza. Era normal, né? Ronaldo Normal. ficar na rua até tarde, na rua, assim, perto de casa. Claro que não tinha o movimento, não era tão perigoso como é hoje, assim. E eu me criei em cidade pequena também, né? Então você é da cidade, não é do interior? Quando meus pais moraram na cidade, eu já tinha nascido, né? Então, Uhum. não cheguei a pegar uma vivência, assim, com o interior mesmo.
Uhum. Mas igual, assim, a minha avó ainda tinha hábitos, por exemplo, de fazer torresmo, de criar porco, mesmo na cidade, Uhum. né? Era Uhum. bem... Que, Então a gente tinha uma familiaridade, assim, com isso. uhum. E na época não tinha, né, muita tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia também hoje atrapalha muito o desenvolvimento desse brincar na chuva. Isso vocês viveram com certeza. Sim, Brincar no barro, sujar roupa pra mãe lavar, enfim, sim, com certeza. Essa ideia também de criar os próprios brinquedos, né? Sim. Por exemplo, de fazer carrinho de rolimã, né? Uhum. Todo mundo se empenhava. Fazer taco para jogar bets. Lá a gente chama de bets, acho Hum, que aqui o pessoal chama com outro é mais nome, né? chique. Betts é mais, eu acho que é mais chique, né? Betts. É taco Aqui chama de taco. de taco. Lá chama Então, bets. olha só, isso é do Paraná, Luana? Isso, sudoeste do Paraná. Sudoeste do Paraná, então lá é Betts, tá? Aqui é taco, mas lá é Betts. Então, Mas olha que curiosidade eu legal. lembro, assim, de a gente buscar madeira, comprar fita isolante, ou pegar Uhum. do pai fita isolante para fazer, né? O A pai ficava gente... feliz da vida. Ixi, tá louca. E nós contamos uma história aqui recente da meia de... Meia mesmo, nós fazia bolinha. Bola para jogar futebol porque não tinha dinheiro para comprar bola. Minha, nossa. E assim, as pessoas às vezes... Mas será que isso foi feito realmente? A gente tinha um pouco mais de criatividade, né? Eu acho que não é que as crianças não têm criatividade hoje, óbvio que a gente não pode cometer essa indelicadeza com toda a criançada, mas teve uma época que a gente usufruía mais das coisas naturais para criar os próprios brinquedos, para interagir com outras crianças, enfim. Aquela história do telefone sem fio já passou? Do pegar uma caixa de fósforo, conectar com uma linha, o outro ficar do outro lado ouvindo, e isso dá certo. Faz sentido, né? Sim, com certeza. Vocês faziam isso? Fazia com copo de plástico, né? Olha só. E olha só, hoje é o celular, Com né? Se certeza. conecta com tudo. Mas, Luana, vamos lá. Eu sei que quando você volta à infância, remete várias lembranças, vem a questão da família, da união, das brincadeiras, da interação entre a família, os primos, como você falou. Mas eu sei que hoje a Luana é professora, né? A Luana que cuida de... Eu leciono para criança, adolescentes. Adolescentes. É uma fase complexa do ponto de vista deles começar a interagir com a sociedade, pensar como hoje vai empreender, o que vai empreender, o que vai buscar para o futuro, enfim, é uma fase complexa, né? Sim, com certeza. É uma fase em que eles começam a tomar as suas próprias Uhum. decisões, né? Definir o que vão fazer depois da escola. Então a gente acompanha todo esse processo. Né? Uhum. E hoje, assim, eu sei que você passou também por esse processo. E é aí que eu quero te questionar e pedir para você contar um pouquinho da história da Luana, de lá da infância, da juventude, enfim. E aí também como chegou a decisão de se tornar professora. Eu acho que isso é muito importante. E depois nós vamos, logicamente, do porquê de professora para corretora. Né? Então, eu Sim. quero entender um pouquinho mais da sua história para que as pessoas também conheçam um pouco mais a Luana. Sim, com certeza. Ronaldo, eu vim de uma cidade muito pequena, né? Capanema, no Paraná, não tem 20 mil habitantes a cidade, né? Então, estudar, fazer uma faculdade lá não era possível. Então, tinha que se deslocar, né? Ou ir toda noite até as cidades mais próximas, ou morar fora, né? E eu, na época, escolhi estudar e vim morar para Chapecó. Não sabia muito bem o que estava fazendo, não conhecia Chapecó. Com quantos anos de idade, Luana? 17 anos. 17 anos. Eu completei 18 e já estava aqui, né? Eu acho que comecei o ensino médio mais nova, então, porque minha mãe era professora também, né? Eu já venho... já tem uma história. Tem professora, Sim, tem sim. tia. Né? Sim, Normalmente sim. é assim. Né? Então, eu me formei no ensino médio com 17 anos e vim morar para cá, para estudar. Né? E qual que foi a tua decisão, assim, principal, que te embasou? Você, eu vou procurar
viver uma experiência nova, né? Porque até então você não tinha decidido de ser professor ou já estava decidida contigo? Não tinha muitas certezas na época, né? Aham, Mais dúvidas que aham. certezas, né? E o que te levou assim você a, não, vou viver esse desafio novo, vou me aventurar, vou para Chapecó, enfim. Eu já gostava em si da ideia, né, de morar fora, de conhecer outras pessoas e de Uhum, estudar também, né? Acho que a gente sempre tem alguém que inspira uhum, as nossas decisões. Então, eu tinha algumas primas mais velhas que tinham uhum, feito esse processo e alguns tios também. E conversando, assim, me inspirei muito no que eles fizeram, no que eles passaram na vida deles, né? De morar fora, de morar longe, de ter que estudar, passar no concurso e tudo. uhum, E inspirado neles que eu resolvi estudar, né? uhum, E eu gostava muito da disciplina de filosofia na escola, pelo uhum, que ela proporciona em termos de reflexão, de nos fazer pensar sobre as coisas. E foi aí que eu decidi vir para cá estudar. uhum. E nesse processo todo teve, é lógico que você, toda decisão te leva a um lugar, né? Te leva a um objetivo, um lugar. E quando você decidiu de vir e chegou em Chapecó, qual que foi a tua primeira impressão nesse município que na época, hoje você não é, você é jovem ainda, né? Quantos anos? Pode 30, contar? 30, 30. 30 anos. Então, há 13 anos atrás, você chegou a Chapecó. Chapecó era uma cidade um pouco menos desenvolvida do que é hoje. Uhum. Qual o primeiro impacto que te deu em relação, pô, tô numa cidade grande ou, enfim? Chapecó era bem diferente, né? Uhum, Tinha bem menos prédios, inclusive o centro em si ainda não era tão organizado. Eu acho que hoje o centro da nossa cidade é muito mais organizado, muito mais estruturado. Mas uhum, quando eu vim já era uma cidade grande, né? Para mim já uhum. era enorme, né? Comparado a Capanema, E é o quê? Mais de 20 mil habitantes, você é falou, né? isso, nem chega a 20 Então mil. aqui, 200, há 10 anos atrás, em torno de 200 mil habitantes, né? Isso, mais ou menos isso. Olha só. Eu lembro que eu não sabia pegar Uhum, lotação, né? Que é uma uhum, coisa simples. Inclusive, né, eu fui na faculdade todos os dias de lotação e eu não sabia que tinha que apertar a corda para para a parar. lotação parar. Ah, não. Eu não sabia. Não andava de ônibus. E eu tomava sorte porque eu ia para faculdade com todo mundo, né? Então Todo mundo parava. alguém puxava a cordinha, né? Aham, E eu sempre descia. Aí até teve uma vez que eu peguei uma lotação, só eu e uma guria que estava comigo. E a menina uhum, era bem baixinha. uhum. E ela falou assim, viu, tu não vai puxar a cordinha? E eu, mas que cordinha? Porque ela não alcançava, nós estávamos sentados. Ai, velho, aí que eu aprendi um tempão morando aqui. Puxar a São cordinha coisas que eu pra não parar. tinha. Não, imagina, eu não tinha vivência nenhuma, né, Aham. com esse tipo de coisa, né? Que olha Então, só que história. E muitas pessoas passaram por isso, inclusive eu também passei lá por isso. Era um pouquinho, ó, na verdade não era. Aqui era cordinha, depois vem o botão, né? Ainda hoje, isso, né? isso. Mas na época, no nosso ônibus era um sininho, que batia o sino pra. Sino é uma cordinha, né? Fazia o. Trrrim, né? Fazia a parada. E às vezes não funcionava a cordinha, tem que, ô motorista, para aí que eu vou descer. Do interior, né? Então tinha Não todo sabe, esse. né? Não tinha Mas, Luana, me, ideia. me falaram, um passarinho verde me contou, em que você batalhou para conquistar uma bolsa. E eu quero que você conte essa história aqui. Eu sei que você se desafiou em ir para a faculdade, enfim. Sim, quando eu vim pra cá, então, estudar fora custa caro, né? Uhum, Hoje ainda uhum, custa, e na época, então, parecia mais ainda, mais fora da realidade, né? Então, meus pais me ajudavam e arrumar trabalho numa cidade que tu não conhece é mais uhum, complicado, né? E na época a universidade tinha determinadas bolsas para os estudantes, que era uma uhum, ajuda para você conseguir pagar aluguel, alimentação e tudo mais. E eu pensei, não, eu preciso fazer essa seleção, né? E daí uhum, me organizei tudo para fazer. Mas como eu estava morando há pouco tempo aqui, eu também não conhecia a questão do clima nem nada, né? Aí eu me organizei tudo para fazer a seleção. Aí eu tava um dia bonito, tinha sol. Aí eu pensei, não, saindo uma meia hora antes por aí tá bom, né? uhum, E fui de a pé, morava assim, não era
tão perto, dava umas 10 quadras mais ou menos, mas ok, né? E aí saí de casa tranquila, quando saí de casa começou a fechar o tempo e deu um temporal. Aí. Aí voou meu guarda-chuva, estragou meu guarda-chuva, me molhei tudo, temporal sentia bastante vento, né? Aham. Meu, daí apavorada, né? E era por entrevistas, né? Aham. Tipo, de tanto em tanto tempo entrava um. E aí eu tava atrasada no meio da rua, o tempo caindo, meu guarda-chuva quebrado. Eu pensei, não, tenho que ir, né? Tenho que chegar. Aí fui correndo, abandonei o guarda-chuva quebrado e fui. Quando cheguei, eu tava ensopada, né? Tava encharcada. E aí a galera que já tinha feito tava lá na frente. E eu falei, já é minha vez? E ele, sim, a banca tá te esperando. Eu subi as escadas, sentei na frente, assim, ficava uma banca, né, com 3 pessoas. E falei, ó, né, eu tô ensopada, mas eu tô aqui, podem começar. É bom que não dá nem tempo de ter medo, né? Pergunta que eu respondo. Pergunta que eu respondo. E eu fui muito bem, né? No fim, tirei o Uhum. primeiro lugar. E Que foi o que legal. me ajudou, assim, praticamente durante toda a faculdade, né? Uhum, uhum. Isso é uma prova de que a decisão correta te leva a um propósito, um objetivo, né? Você Sim, precisava da bolsa, né, na sim, época, e com você se certeza. desafiou, mesmo com a dificuldade, com aquele desafio de enfrentar o temporal, né? Você foi igual e Sim, conseguiu. Então, isso te ajudou a você fortalecer você nos próximos passos? com certeza, né? Eu acho que são pequenos desafios da nossa trajetória, que vão mostrando a importância de persistir nos nossos sonhos, Uhum, né? De enfrentar os nossos medos. Eu uhum, tinha muito medo de temporal, de morar sozinha, esse tipo de coisa, assim. Eu não sei trocar uhum, chuveiro, eu não sei fazer uhum, Então eu tinha muitos medos, né? E a gente vai superando, né? uhum. E essa superação, ela hoje, quando você vê os jovens, né, que você hoje, de certa forma, tem a responsabilidade de levar o conhecimento, não a educação, que eu acho que a Uhum. educação vem de casa, né, a educação de pai e mãe, de vivência em sociedade, acho que isso é responsabilidade dos pais, né? Sim, Mas a questão de educação do ponto de vista teórico e de experiência de vida também. Isso é algo que você consegue transmitir para essa galerinha mais jovem que está aí na definição do que vai ser no futuro com mais propriedade, com esses desafios que você enfrentou? com certeza, né, Ronaldo? A gente sempre tenta estimular os jovens para que eles sigam os seus caminhos, para que estudem, né, se Uhum, desafiem a entrar numa faculdade. Eu percebo assim que alguns não querem ir para esse caminho, sabe? uhum, Ah, eu não quero estudar agora, eu não quero fazer uma faculdade. E até eu trago dados para eles de uhum, como o curso superior ele faz diferença, né? Tanto na questão econômica como também na nossa vida, né? Porque o teu desenvolvimento pessoal, pelo fato de você sair, ingressar num curso, ter esses desafios, é muito importante. Então eu sempre tento estimular para que eles sigam um caminho não igual, né? Porque uhum. cada um vai trilhar a Tem o sua seu. história, mas que busquem, né, enfrentar os seus medos, busquem aprender cada vez mais. E hoje a juventude, às vezes, é o pior de tudo dentro do processo de definição de futuro é a incerteza, né? É a indecisão, é você ter vários caminhos para decidir e muitas vezes não decide por algum, né? Que te Sim, leva. E muitas vezes a gente, talvez na maioria das vezes, a gente é influenciado pela carreira dos pais, né? Eu tenho 2 filhos, né? A Vitória já tem 17 anos, já está trabalhando conosco aqui. Eu sempre deixei claro para ela que o trabalho dela aqui é uma oportunidade para ela ganhar o dinheiro dela, mas não que uhum, ela precisa seguir a mesma profissão, a mesma carreira que nós estamos seguindo, uhum, né? Eu acho que a liberdade que os pais devem dar para os filhos a decidir sobre a sua própria vida, eu acho que também gera neles a confiança, a responsabilidade, o comprometimento, né? Então, minha leitura sobre a questão, né, da juventude aí que está com a indecisão do que eu vou ser no futuro, é pensar muito bem e se influenciar pelos próprios, na minha ideia, naquilo que eu sempre vivi, se influenciar pelo próprio desejo de fazer algo, né? Na minha visão. Não sei qual que é a tua visão sobre isso, Lana. eu acredito assim que a gente não tem certeza, né? Eu penso eu Uhum, lá atrás, eu não tinha uhum, certeza no que eu estava fazendo. uhum, Se você me perguntasse na época, tá?
tu tem certeza que tu tá trilhando o caminho certo? Eu não sei, Uhum. né? Porque o mercado de trabalho muda muito. Olha o que a gente passou na pandemia, né? Quem esperava passar por isso? Então, tem várias coisas que a gente não tem controle total. Mas eu penso assim, a gente tem que aproveitar o momento, né? A gente tem que aproveitar o processo. Poxa, eu estou hoje estudando isso. Eu não sei se é isso que eu quero, mas como é que eu posso aproveitar? O que eu posso aprender com isso? Né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento. Né? Muitas pessoas me perguntavam, mas tu vai fazer filosofia, tu vai ser professor ganha pouco, tu tem certeza que tu quer isso? Eu não sei, mas o que eu tô aprendendo aqui com certeza faz uma diferença para mim, não pode ser um desperdício de tempo, né? Porque eu não sei o que eu quero, não vou fazer nada. Então, não, eu sempre tive essa máxima, assim, que eu preciso aprender com cada situação, por mais que eu não vou fazer isso durante toda a minha vida, o que eu posso aprender com o processo? Né, com o que eu estou vivenciando agora. Que legal, Luana. Isso mostra que quanto mais a gente absorver conhecimento de não indiferente se for da área que você definiu ou tende a definir sobre aquilo, vai te fazer um resultado, vai te provocar um resultado importante para frente, né? Com certeza, e até a tomada de decisão, né? Às vezes você precisa ter experiências para então decidir o que você vai trilhar. Né? Eu sempre fui assim, eu gostava muito de matemática. Eu adorava matemática. Eu e meu irmão, sócio Valmir, eu e ele disputava quem que ia melhor na matéria. Até eu ter confessar que ele me ganhou por 0,25 pontos. Eu tirei 9,75 na última prova em matemática e tirou 10. E até hoje ele se gaba disso. Ele disse, não tem, eu sou melhor que você e ponto. Nossa, e eu tenho que reconhecer porque realmente ele é muito bom em matemática, enfim. Mas dentro desse aspecto, Luana, de decisão, você tinha um desafio grande em viver em uma cidade maior, né? Enfrentar os desafios de morar sozinha, enfim. Em algum momento você pensou, o que eu estou fazendo aqui? Quero voltar para casa dos pais, enfim. Eu sei que hoje você tem uma leitura diferente, mas na época... Há muitos desafios, né? Eu sempre digo que toda vez que eu entrava no ônibus, eu ia visitar eles frequentemente, toda vez que eu entrava no ônibus eu chorava, né? E a minha mãe do lado de fora também. Chorando também. Né? A gente é muito apegados, assim, com eles. Então, eu tinha muitos medos, assim, essa questão de morar sozinha, estar longe deles, se acontece alguma coisa, você não está lá, né? E até teve uma época que me deu uma crise muito grande, assim, em relação ao curso e tudo. Eu queria fazer um outro curso, mas eu não queria largar o que eu estava fazendo, né? Eu queria fazer um outro curso. E eu passei, em primeiro lugar, mas era uma universidade particular. E aí eu liguei para minha mãe e falei, eu preciso de dinheiro para fazer a matrícula. Imagina, não tinha R$ 800 na época para fazer uma matrícula. E a minha mãe falou, não tenho como te ajudar assim, de uma hora para outra. Não. E eu, meu Deus, e agora, né? E aí foi uma época que me deu uma crise muito grande, porque eu não consegui fazer o outro curso que eu queria e tudo. E aí uma época eu liguei e falei assim, eu não tô gostando mais, tava mais difícil, assim, essas crises em relação à profissão, tá quase se formando, então o que eu vou fazer depois? As incertezas, né? E a minha mãe disse assim, tá, então volta, embarca num ônibus e volta. Pega as tuas coisas e vem, tudo bem. Daí eu pensei, opa, né? Deu choque já. Porque é essa questão, bom, eu cheguei até aqui, agora eu vou desistir de tudo, né? Por causa de um momento, talvez. Então, foi uma época bem difícil, assim. Eu lembro de me desesperar bastante. Mas tem que seguir em frente, né? Desistir não é uma opção. Exato. E o sucesso daí é inevitável, né? Exatamente. Que legal, Luana. Assim, e nesse contexto todo, qual foi a definição, digamos assim, filosofia? Hoje, olhando para trás e tendo uma leitura de todas as vivências que você teve, todas as experiências que você teve na profissão como professora, você se sente, do ponto de vista de profissional, se sente valorizada na profissão quando se fala em relação a estado, remuneração, enfim? Eu sei que isso é uma pergunta complexa e difícil, mas assim, é importante fazer porque
Eu tenho certeza que muitos professores acompanham aqui essas histórias e vão se conectar contigo. E do outro ponto de vista de valorização dos próprios alunos, né? Que a gente sabe hoje que ser professor é uma missão. Eu sempre digo que toda profissão ela é regida por uma legislação, por uma legalização que determina aquela profissão. Mas toda profissão tem uma missão por trás. Toda profissão tem uma missão por trás. E eu entendo que ser professora, ela dedica o seu tempo, o seu conhecimento, tudo que aprende fora do horário, dentro do horário, e muitas vezes o Estado não reconhece isso, né? Então, como que você, olhando para trás, valeu a pena toda essa construção hoje, você chegar até aqui e dizer, pô, valeu a pena? Não, acho que deveria ter trilhado outro caminho, enfim. Assim, eu penso que vale a pena por uma questão pessoal também, né? A maneira como eu lido com a profissão, assim, eu gosto muito. Tanto é que eu comecei no ramo imobiliário, falei que ia largar, mas eu não largo. Eu sempre volto para a escola, né? Eu não largo. Então, eu, Luana, gosto do que eu faço, né? Eu tenho um carinho imenso, assim, pelos alunos, pelas aulas. Gosto de preparar minha aula, às vezes, de uma maneira ainda meio clichê, assim, perto de toda a informação que os estudantes acessam hoje. Então, eu tenho um carinho imenso por isso. Mas, infelizmente, a remuneração do professor e a carga horária de trabalho é complicado, né? O professor hoje, ele precisa, para ter um salário razoável, ele acaba pegando uma carga horária muito alta. E isso é exaustivo, isso faz com que você não consiga dar uma aula de qualidade, então vem as frustrações também da profissão, né? Então eu percebo isso hoje, o professor, em termos de salário, não é valorizado. E sem contar que muitos alunos também não reconhecem mais a figura do professor como deveriam, né? O acesso à informação, a própria educação de casa, às vezes os estudantes eles não valorizam o professor como deveriam valorizar, né? Não escutam o que a gente tem para dizer, não se esforçam para estudar ou não reconhecem o valor do estudo. Então é uma profissão assim que tem muitos desafios, né? Sempre digo, o cara que está lá 40 horas trabalhando como professor, olha, tem que dar os parabéns, porque é uma pessoa assim que enfrenta muitos desafios e continua ali, né? A gente vê profissionais que, apesar de tudo, fazem o máximo para que a sua aula seja excelente, para que os alunos aprendam, mesmo com todas as dificuldades, né? Que legal, Luana. Isso é uma coisa que eu acredito que se conecta com muitas pessoas que vivenciam isso. E vai uma mensagem aí para todos os alunos, né, professores, valorizem mais os professores, né? Deem atenção às matérias, aos conteúdos. Os pais não coloquem a responsabilidade nos professores pela educação dos seus filhos. É muito importante isso. Eu tenho um orgulho muito grande em que os meus filhos eles sempre foram educados de uma forma tradicional, de uma forma que o respeito aos mais velhos é fundamental, o respeito às pessoas que estão trazendo conhecimento é fundamental. É lógico que a gente controlar tudo é difícil, né? Jovens têm os seus próprios as vontades, têm essas próprias ideias, enfim, e tem que ter, né? Tem que ter liberdade para isso, mas desde que respeitem, né, o professor, a professora, as pessoas mais velhas. Eu digo às pessoas mais velhas não no sentido de, não, eu tenho que respeitar o mais velho e o mais novo, não. Mas sempre eu aprendi isso do pai, sempre deu certo, sempre deu resultado, né? A experiência que a gente viveu até hoje como pais, né? Hoje uma filha de 17 anos, um filho de 12 anos, me permitiu dizer e afirmar que todo pai, se tivesse uma faculdade para ter filho, nós viveríamos numa sociedade melhor, Sim. né? A gente aprende dia a dia como ser pais. A gente não tem essa faculdade. A gente aprende no dia a dia, mesmo que a gente viveu lá como filho e vive como filho hoje, a gente começa a reconhecer tudo aquilo que o pai fala pra gente, que a mãe fala pra gente, quando a gente tem filho. Pô, mas o pai estava certo nessa época, porque hoje o meu filho
também tem essa mesma rebeldia, digamos assim. Então, isso acaba que a gente precisa, na sociedade, ter um pouco mais de responsabilidade, de comprometimento com os pais, né, de alunos, e os alunos também com aquilo que os professores passam, né, na sala de aula, que com toda certeza, num futuro muito breve, aquilo fará uma diferença enorme na vida. Sendo para decidir, como os bem colocou, decidir o futuro que vai trilhar, né, a profissão que vai trilhar, o caminho que vai seguir, como também a questão de conhecimento para a tomada de decisão da própria história de vida, né? Sim, com certeza. Então, isso, para mim, eu acho que é muito importante, mas eu quero entrar em outros assuntos aqui que também são muito significativos e para nós fechar essa primeira etapa do podcast, relacionada à questão da decisão da Luana, professora, ama a profissão, sou prova disso. Você falou em 40 horas semanais, mas é muito mais, né, Luana? Às vezes você dedica às vezes, final de semana, às vezes não, sempre, né? Sempre. Fora do horário, porque tem que preparação da aula. Então, se dedicam diuturnamente para isso. Mas a Luana decide, um belo dia, também se desafiar em buscar uma outra profissão, que é corretora de imóveis. Que aí eu gostaria de saber por qual motivo a Luana quis ingressar nesse mercado. Vamos lá, então. Agora vem. Isso aí. Ai, ai. Então, eu me formei, tudo, fiz mestrado, trabalhava como professora e na época, eu tinha um objetivo que era passar num concurso. E eu passei, né? Então, gostei tudo. E aí eu entrei na lógica, né? Na organização do sistema ali, trabalhando 40 horas semanais como professora. E assim, eu quero ter filhos, né? Como eu falei, eu tenho um carinho muito grande por essa questão da família, então eu também quero ter a minha família. E eu trabalhava na época 30 e poucas, quase 40 horas em sala de aula, mais o que eu fazia extra, né? De corrigir, preparar a aula e toda essa função. E aí eu disse, não, eu vou procurar uma coisa para mim fazer, uma outra coisa, e vou continuar com as aulas, mas vou achar um outro ofício, né? E aí eu comecei a pesquisar, mas eu não tinha a menor ideia por onde começar, assim, porque a minha mãe foi professora, a minha tia foi professora, então parecia que, né? Algum corretor de imóvel na família, Luana? Nenhum. Bah, Nenhum. já começou agora. Daqui pra frente, Luana, você vai ver que vai começar mais. Inclusive, a minha família tinha um preconceito imenso, né, contra a profissão. Essa história você tem que contar pra nós. Eu vejo tios assim, não, mas vai virar corretora de imóveis, né? Que profissão é essa? Uma visão assim bem... E inclusive eu, quando decidi fazer o curso, nem ia ser corretora de imóveis, né? Não era assim o propósito inicial, né, de tudo. Mas tudo começou que eu e meu marido, a gente queria comprar um apartamento. Olha só. Porque por mais que a gente venha ali, né, das nossas famílias, do estilo de vida deles, a gente sempre teve a ideia de que melhor ter a casa própria do que pagar aluguel. A gente sempre fez essa conta, né? Corretíssimo. Exatamente. Para nós sempre fez sentido e continua fazendo, né? Não nos arrependemos em nenhum momento. E aí, o meu marido não é daqui, né? Ele veio lá de Santa Maria, né? Foi Rio Grande do Sul. de Depois você vai ter que contar essa história aí. Aonde que você encontrou com o Flávio? Vamos lá. Eu que trouxe ele para cá, né? E a gente decidiu, então, que nós ia comprar um apartamento. Mas nós não tínhamos a menor ideia de como funcionava, financiamento, entrada. E isso me ajudou muito também na profissão, né? Porque eu sempre me coloco muito no lugar do cliente, né? Tu que não trabalha na área, tu não entende como funciona financiamento, CUB e tudo mais. E aí a gente foi num feirão do imóvel. E foi bem engraçado, porque a gente tava caminhando, assim, nós gostamos muito de caminhar na rua. Aí nós tava caminhando, daí eu falei, vamos entrar aí. Vamos ver o que tem aí de bom, né? Mas assim, a gente tava suado, com roupa de academia, né? Não saímos para comprar um apartamento, né? E aí a gente entrou naquele salão. Aí eu fiquei olhando, eu falei, nossa senhora, eu já tinha ideia que o mercado imobiliário de Chapecó era um mercado bom, que Chapecó estava crescendo cada vez mais, né? Eu não fiquei morando direto aqui, eu me mudei e voltei, então cada vez que eu voltava eu percebia essa diferença. Mas eu fiquei
assim, de boca aberta aquele dia no salão do imóvel. E aí eu fui em várias imobiliárias. E o que eu percebi é que as pessoas, os corretores, as imobiliárias, elas, assim, tinham a ideia de que o cliente sabia tudo. E eu tava boiando, né? Eu tava boiando, assim. As pessoas falavam assim, tu faz um financiamento assim, assim, assado. E eu pensava, mas como, né? Quando que eu vou pagar de juros? Mas como que a minha prestação vai ficar essa? Eu não tinha a menor ideia. Estava indignada. E eu fui na Boa Visão Imóveis na época. E foi o único lugar que me explicaram as coisas, que me orientaram. Funciona assim, tu tem que dar uma entrada, o financiamento tu tem essa e essa opção, vocês podem escolher. Foi o único lugar que explicaram como funciona comprar um imóvel. Eu lembro disso assim na época. Que legal. E aí, só que daí eu e o meu marido a gente descobriu que nós não tínhamos dinheiro, né? Nós achávamos que nós Não era o podíamos comprar momento. um imóvel, mas nós não tínhamos Não era o condição. momento. Sim, a gente achava que era fácil, né? E aí lá a gente descobriu que não era a hora, que a gente tinha que esperar, né? E aí eu pensei, mas olha, é uma área daqui a pouco para trabalhar, né? Mas assim, é um pensamento muito distante, né? E a gente continuou a busca ali pelos imóveis. E daí eu pensei, mas eu, né, trabalhar com atendimento, assim, eu nunca fiz isso, né? Não sei como que eu vou fazer. Daí falei para uma amiga minha, né? Minha amiga falou, mas tu vai se dar bem. Daí eu olhei assim, mas como, né? O que ela vê em mim que eu não tô vendo? Não, Ana, tu vai se dar bem. Já outros falaram, não, será? E tu pergunta para os outros, né? Sim, A gente sim. faz isso, né? Pergunta a opinião dos outros para ver se eles vão concordar com você, né? E aí, na época, eu falei, não, eu vou fazer o curso e vou virar avaliadora. Que de avaliação de imóveis eu já tinha uma ideia, né? Como funcionava. Meu irmão já tinha feito algumas avaliações, então eu tinha um conhecimento sobre isso. Daí eu disse, eu vou fazer o curso e vou fazer avaliação. Mas daí eu pensei, né? Eu fui estudar sobre o curso, quanto é que custava, como é que funcionava, tempo, estágio, nananã. Eu pensei, mas vou fazer estágio aonde? Eu não conheço ninguém, né? Não conheço nenhuma pessoa que trabalha no ramo imobiliário, só conheço professor, né? Só conheço professor e aluno, né? Eu não conheci ninguém. Daí eu falei pro cara que me vendeu o curso, eu disse assim, eu compro o curso de você, mas você precisa me ajudar no estágio. Me indica alguém. Me arrumar um lugar para mim fazer o estágio. E aí ele não, tudo bem, vamos dar um jeito. E aí eu fiz o curso. Na época eu trabalhava na escola a semana toda. Final de semana eu estudava para as provas, daí escolhi um dia ali para fazer as avaliações. E não tinha também muito tempo para fazer estágio, né? Acho que na época eu tinha um dia de folga e o sábado, né? E daí chegou na hora do estágio, daí ele falou assim, tá, tu tem alguma ideia? Eu disse, eu quero ir lá na Boa Visão. E aí? E ele me abriu as portas, né? Que Claro, bom. depois você... Luana, essa história eu não conhecia. não Eu sabia. sabia que a gente, claro, que entrar em contato foi pelo IBREP, né? Sim. E aí entrar em contato para estar, a gente sempre tem essa abertura. Mas eu não sabia dessa história do atendimento lá no Salão do Imóvel. Que legal, viu? Olha só. Na época foi a Daisy que me atendeu. Que legal. Daisy, uma corretora de sucesso. Agora ela não está atuando mais, mas assim, passou pela profissão, fantástico. Sim. E foi o lugar assim que me passaram segurança, né? Na hora de explicar o processo mesmo. Porque a gente não compra um imóvel todo dia, não é que nem comprar uma calça jeans, né? Sim. Ir no mercado, é totalmente diferente. Então eu não tinha a menor noção. E foi o lugar assim que me explicaram com clareza. E que também, assim, atenderam a gente tudo bem, né? Porque a gente foi em alguns lugares que as pessoas olharam para nossa roupa, assim, e não nos atenderam, né? Certo? Pensaram, não tem condições de compra, E foi o lugar, assim, que a gente foi bem recebido, nos passaram segurança, nos explicaram como funciona o financiamento, né? Nos mostraram possibilidades dentro do que a gente podia pagar na época. E foi essencial, né? A gente não comprou naquele momento... Mas, assim, abriu a nossa mente e a gente começou a se planejar mais, se organizar mais para comprar o nosso imóvel. E hoje vocês têm um imóvel próprio, né, Luana? Temos. Que bênção, assim, esse é um dos principais, acho que pontos, assim, que a gente trabalha muito forte na empresa,
você não julgar. A gente usa sempre a expressão, a linguagem popular, de não julgar o livro pela capa, né? Uhum. E todo cliente, toda pessoa, eu diria que tem direito à aquisição do imóvel próprio, Uhum. né? Desde que tenha um bom planejamento, tenha uma organização do processo para conseguir, né? Hoje a gente fala, melhor momento de comprar é agora, mas desde que tenha um planejamento adequado. A gente precisa sempre frisar isso porque a casa própria, como você falou, não é comprar um sapato que amanhã ou depois você vai lá e devolve, né? Sim. É algo muito importante, muito significativo na vida, na história de vida. É onde que se constrói, eu acredito que os melhores momentos, as melhores histórias, né, se consolidam ali. Então, essa experiência que você viveu lá, fico feliz, né, em que você não é. Hoje você está conseguindo replicar aquilo que você viveu lá de experiência, trabalhando aqui conosco, fazendo provocando essa parceria, esse entusiasmo de muitas pessoas que hoje às vezes não acreditam que é possível comprar um imóvel, né? E basta se planejar que é possível, né? Sim, esse primeiro passo, né? Acho que é o primeiro Uhum. passo que tu dá, né? Sim, Bom, eu vou entender a minha capacidade, vou ver o que tem no mercado. A primeira decisão que tu toma faz toda a diferença. sim. Porque na época a gente percebeu isso e aí a gente Uhum. entendeu aonde que a gente podia economizar, né? Como Uhum. que a gente podia se organizar. Será que a Uhum. gente pode pagar mais, menos de aluguel? Como é que, né? Uhum. Então todas essas questões para nós começaram a ter clareza e aí a gente foi Uhum. se planejando para realizar o Uhum. nosso sonho, para ter o nosso apartamento, né? Que legal, Luana, que legal. E isso a maioria das pessoas às vezes pensam dessa forma, né? Que eu vou comprar um imóvel próprio, mas de certa forma às vezes não buscam conhecimento e compram sem uma orientação clara, objetiva, transparente de como funciona o processo. E essa é uma parte da história que nós vamos contar para frente em que a gente decidiu de criar a Boa Visão Imóveis. A história da Boa Visão Imóveis se conecta com orientação clara no mercado. Nós passamos por diversas situações em relação a clientes que assinaram o contrato, que não tinham a avaliação de crédito aprovada, enfim, e quando fazia a avaliação de crédito, ou faltava dinheiro ou daqui a um pouco não aprovava o crédito. E Uhum. aquele recurso que tinha guardado para iniciar, né, a compra do lar, às vezes dava de entrada e muitas vezes não era ressarcido. Uhum. Então nós pensamos, vamos fazer algo diferente, vamos fazer a avaliação de crédito antes, pela Leal Assessoria, e aí a partir da avaliação o cliente decide em comprar o seu imóvel. Isso ficou muito claro, ficou muito mais tranquilo em relação à compra da casa própria. E aí depois, logo depois, aí o mercado começou a esse movimento, mas assim, foi iniciado esse movimento pela Boa Visão Imóveis, pela criação da Boa Visão Imóveis. E eu lembro que muitas vezes, colegas de profissão, amigos, enfim, falavam, Ronaldo, isso não dá certo. Isso daí é algo que vocês vão errar, porque a venda se faz na emoção. Eu disse, pode ser pela emoção, mas nós vamos trabalhar muito a questão da razão, do planejamento antes. Nós não queremos vender, ou não ser a empresa que mais vende, a ideia é nós ser a empresa de confiança, de credibilidade. E hoje, a gente comemora aí seus 10 anos de Boa Visão Imóveis, tem 13 anos de Leal nesse ano. A gente comemora uma vivência limpa no mercado sem uma ação até o momento. E é lógico que a gente nunca está livre, né, do entendimento de um cliente ou de um parceiro ou outro, mas a gente tem uma história limpa aí não temos processo, não temos reclamação no Procon. Por quê? Porque é primeiro o cuidado do cliente. O cuidado primeiro vem à frente, o entender o cliente, em dar segurança para o cliente para depois realizar o sonho, E né? faz toda a diferença, né, Ronaldo? Eu vejo assim, se nós tivéssemos comprado o imóvel na época com emoção, porque tinha bastante gente querendo vender, né? Por mais que a gente sabia que era a primeira vez que a gente estava olhando, e por mais que a gente é muito organizado, tem sempre gente querendo, né, te oferecer a qualquer custo, né? Uhum. Compra, depois. Então, se nós tivéssemos tomado uma decisão às pressas na época,
teríamos se frustrado, né? Teria Sim, tido uma experiência ruim na compra do imóvel, sim. né? E tomar essa decisão com cautela, né? Ouvindo as orientações que a gente recebeu ali na Boa Visão de como financiar, qual que é a melhor opção para nós, foi essencial, assim, né? Tanto que hoje a gente tem uma segurança muito grande, a gente tem uma clareza muito grande, a gente olha para trás e diz, olha, tomamos uma boa decisão. E isso você, como profissional, hoje você consegue, por tudo que você passou, trazer para o cliente com uma propriedade bem mais avançada e com muito mais detalhes, né? No Com processo. certeza. Até eu sempre brigo um pouquinho com o cliente para trazer ele aqui na imobiliária, né? Vem aqui tomar um café. Porque comprar um imóvel é uma coisa simples? Mas você precisa ter clareza. E pessoalmente a gente consegue explicar mais, a gente coloca no papel, mostra, né? Eu vejo que às vezes o pessoal quer toda a informação no WhatsApp, né? E que no WhatsApp às vezes a gente não consegue explicar bem como funciona. A gente não conhece a pessoa, a gente não sabe a realidade dela. Então eu sempre tento trazer o cliente aqui para a gente conversar, para a gente se conhecer, para mim entender qual é a necessidade dele, né? Quanto que ele está organizado para comprar esse imóvel, o que é melhor dentro do contexto dele hoje. Então, para mim, isso é fundamental, sabe? Ter essa conversa, entender o meu cliente, quem que eu estou atendendo, por que ele está querendo comprar um imóvel, o que é importante para ele nessa decisão, para a gente conseguir orientar da melhor forma possível. Que legal, Luana. Então, tem alguns questionamentos que vêm do público de fora, né, que traz para nós, conosco aqui. A gente precisa perguntar aos nossos convidados, né? De uma forma resumida, quais foram os principais momentos de decisão que você disse, esse foi o ponto que mudou a minha vida? Do ponto de vista pessoal e profissional. Então, o primeiro desafio que eu tive, eu acho que foi sair de casa, né? Ter essa independência, essa autonomia, né? Morar sozinha, foi um passo muito importante. Depois, eu acho que a decisão de constituir a minha família. Que legal. Né? Eu acho que é uma decisão também bem importante na nossa vida. E em breve aumenta. Tomara que sim, tem o né? pet hoje, né? É o Flávio... E a Bozena, gata. E a Bozena. Vocês têm que conhecer. Será que tem como nós colocar a Bozena aí no nosso podcast, num flashzinho? Eu vou pedir para o nosso fera da tecnologia, o Matheus, aí colocar, para vocês conhecerem. A gatinha é fantástica. Sim. Xodozinho. Que legal. Por enquanto é a nossa prole. Né? Beleza. Enquanto não vem os filhos, Mas já vai treinando, né? Porque o cuidado Com certeza. Muito cuidado, né? O pet também é um filho pra gente, nós temos alguns... Você a conhece, minha mãe disse assim, não é a mesma coisa, podem parar. Não, e fala pro pai e a mãe pra ver a mesma coisa. Mas constituir uma família acho que é uma decisão bem importante, né? Conviver com alguém, ter a segurança de que você escolheu a pessoa certa. Sim. Né? Passar por esse desafio é bem importante. E atuar no mercado imobiliário, assim, foi uma decisão que... Mudou a tua vida. Mudou, com certeza. E hoje, assim, fugindo um pouco do... Mas, assim, você pode dizer que hoje Tô colocando a Berlinda aqui. Entre professora e corretora. Que pergunta difícil. É difícil. Podia ficar sem essa. Mas a ideia é conhecer mesmo a Luana, então... Olha, hoje, né, já estou aí já estou desde 2020 atuando no mercado imobiliário. Eu adoro, assim, né? Eu não me vejo sem nenhuma das duas, mas se alguém me pegar... Sabe que nem hoje, como é que é o... Tô em cima o Caneta Azul, como é que é? O nome lá do Caneta Azul, que canta Caneta Azul? Manuel Gomes, que diz, não, as duas bom, né? Ele não falou nenhuma e nem outra, né? Faz 10 perguntas para ele, as duas são bem. As duas. Então, corretor e professora está realizado. Sim. Né? Enquanto eu conseguir conciliar as duas profissões, eu vou me manter nelas. Que legal. Olha só, a missão de ser professora é trazer o conhecimento suficiente para as pessoas, para as crianças, jovens, enfim, ter um futuro legal do ponto de vista profissional.
A missão de ser corretora é trabalhar com o maior sonho do brasileiro, que é a casa própria. Acho que isso... parabéns, Luana, de conciliar essas duas profissões que hoje merecem o nosso reconhecimento, né? Muitas pessoas não gostam do corretor de imóvel porque caracteriza como vendedor. E eu não vou dizer que não existe esse tipo de profissional no mercado. Existe o vendedor, que vende e tchau, obrigado. Agora, existe o profissional corretor e corretora de imóvel que levam a profissão como uma missão, né? Que é ajudar, primeiro entender as pessoas para depois atender, para de fato realizar o sonho da vida da pessoa. Então, acho que é muito significativo a gente ter esse corte, né, em relação ao profissional. E parabéns por isso, né, Luana? Uma das coisas que, para nós ir encerrando aqui, conselhos para os nossos ouvintes. Conselho. Para os jovens, para os teus alunos, para a criançada, para quem está ingressando, quer ingressar no mercado imobiliário, para quem quer se tornar professora. Um conselho de uma forma geral, o que você diria? Eu diria para as pessoas enfrentarem os seus medos e persistir, né? Persistir na realização dos seus sonhos. Não desistam, corram atrás, estudam, vão passar por momentos difíceis, mas eles são essenciais para a gente se desenvolver, né? Que legal, que bom, Luana. E aí, uma mensagem daí da Luana, como professora, como profissional do mercado imobiliário, que é corretora, você diria aí para as pessoas que estão ouvindo daí de uma maneira geral, do ponto de vista daquilo o que pode esperar da Luana nesses dois mercados, sendo professora e sendo corretora? O que esperar? É isso aí. É uma pergunta filosófica. Ó, viu aí? Eu já peguei a linha. Ó. Tem um filósofo que diz que uma das grandes inquietações da humanidade é o que esperar, né? Olha da só. manhã, não sabemos, né? Bom, eu a partir desse ano quero focar mais no atendimento das pessoas mais próximas a mim, né? Tem vários amigos que compraram imóveis comigo e às vezes a gente... Porque é amigo, porque é de casa, né? A gente acaba, então quero dar atenção especial a essas pessoas que convivem comigo. Vou continuar trabalhando aí como professora, né? Então vão me ver de novo na escola. Sempre brinco com meus alunos, olha eu aqui de novo. Não, é isso aí. Que legal. E para nós encerrar, qual que é a tua maior inspiração, Luana? Sem falar, o Flávio já é uma inspiração, né? Um abraço pro Flávio, uma pessoa fantástica, um parceiraço. E um dia, de repente, nós vamos contar umas histórias aqui, né, Luana? Que vivenciamos aí na nossas confraternização. De repente, não sei se o Flávio vai querer vir aqui participar, mas uma pessoa fantástica. Eu acredito que a escolha certa passa por também essa pessoa que é o teu companheiro hoje, né? Uma pessoa divertida, enfim, que tá junto contigo, te apoiando, tá junto, né? Nas decisões. Mas de repente vamos fazer o convite. A tua inspiração hoje, assim, que você levanta de manhã cedo e diz: vou atrás, vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor para mim conquistar aquilo que eu sempre sonhei. Uma pessoa, por exemplo? Sim, ser uma pessoa. Pode ser uma pessoa. Eu tenho um exemplo na minha casa que eu sempre falo, né? A minha mãe é uma pessoa extraordinária. Eu não conheci ninguém até hoje que faz o que ela faz. Eu não tenho o que ela tem, assim. Ela, apesar de tudo, assim, que ela passou, ela é uma pessoa muito positiva. Ela ama muito o que ela faz. Ela também foi professora, assim. E eu percebia que enquanto todo mundo estava querendo se aposentar, ela estava querendo continuar trabalhando. Porque... não desistiu de nada. Faz. Não desiste. Ela é uma pessoa assim que ela diz assim: olha, esse ano eu quero arrumar isso aqui na casa. Ela vai arrumar. Pode ter certeza que se ela tiver que trabalhar aqui, ela vai dar um jeito. Então, uma pessoa extraordinária e que me inspira muito. E ela tem uma força que é fora do comum, assim. Então vai os méritos aí da inspiração à tua mãe. A minha mãe, Dona Sandra. Que legal, um abraço, Dona Sandra. Tua filha é fantástica.
E olha, se eu conheço a Luana já há um bom tempo e tenho uma energia positiva muito grande, imagine a Dona Sandra como é. Então, obrigado por ter como é que é a decisão de lá atrás ter a Luana, né? Isso aí. Graças a isso, tá aqui conosco. Olha, se eu for 10% do que ela é... Que legal, viu? Que legal. É uma mensagem, uma homenagem bastante importante, né? E para nós concluir hoje, é lógico que a Luana vai dar a mensagem final dela, mas assim, eu gostaria de deixar uma mensagem, né, para todos os nossos ouvintes. Primeiro, aquelas pessoas que não seguem ainda, vai lá, ativa o sininho, coloca lá no YouTube, podcast, _ Boas Histórias. Isso aí, no YouTube. Ou segue nós, @podcast Boas Histórias no Instagram, que você vai... @ Boas Histórias, _ podcast. Vai lá que a gente tá esperando por você, com certeza você vai curtir boas histórias. Mas eu quero deixar de mensagem para você hoje, é que você precisa agradecer, ser grato às pequenas conquistas. Porque é a partir delas que Deus nos permite a nós amadurecer, a nós crescer, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, para a gente viver o extraordinário que está preparado para nós. Mas primeiro, a gente precisa ter positividade, precisa ter confiança, acreditar em tudo aquilo que você projetou para a tua vida. Leve sempre em consideração que todas as suas ações, elas devem impactar positivamente na vida das outras pessoas, porque assim você está fazendo bem e com certeza você vai colher o bem. Luana, tua mensagem final aí? Isso aí, acho que agradecer primeiro, né, Ronaldo, a oportunidade. É muito bom estar aqui ouvindo vocês, partilhando histórias. Eu acho que o podcast foi uma iniciativa incrível, né, porque acho que todos nós, de alguma forma, nos inspiramos em alguém, nas pequenas decisões que a gente toma. Então, é muito importante escutar essas histórias, né? Para também tomar as nossas próprias decisões e construir a nossa, né? Então, parabéns aí pela iniciativa. E continuem, né, ouvindo o podcast. Nós vamos trazer excelentes histórias aqui para todos. E essa é a primeira etapa, né, Luana? Com certeza. Tem muitas histórias que a Luana vai contar aqui em parceria com mais 2 ou 3 corretores que vivenciaram nas ações desenvolvidas, enfim. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito o perrengue chique do mercado imobiliário. Sim, né? Tem muitas histórias engraçadas, inclusive. Tem alguém que até quase voou de balão, né? E essa história vai ser contada aqui. Com certeza. Eu quero agradecer, Luana. Obrigado por compartilhar conosco as tuas histórias, tá? Os teus desafios. E convido, né, mais uma vez, a vocês curtirem boas histórias com a gente. Como é de praxe, obrigado, Luana. Obrigada. Sucesso e tamo junto aí na carreira. Com certeza. Isso aí.